Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro. A gente, hoje, né, 20º, eu sempre perco as contas, acho que é o 23º encontro. A gente, nessa vamos dizer assim, numa rotina, né, de encontros semanais com temas diversos em relação à saúde mental. O Insight Coletivo, ele é um grupo de profissionais da saúde que traz, periodicamente, essas discussões de temas relacionados à saúde mental importantes para o cuidado em saúde mental de modo geral. Eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, sou criador do Insight Coletivo, que tem essa missão de trazer informações confiáveis de profissionais da saúde que sabem o que estão falando e que trabalham diretamente com o que estão falando. A gente tem essa missão, e uma missão que temos encabeçado com muito cuidado e com muito zelo. Inclusive, eu, na última semana, fiquei muito feliz que a gente conseguiu colocar todos os nossos episódios no podcast. Então, você, além de poder assistir os encontros no YouTube, além de poder assistir esses encontros, todos os encontros anteriores no YouTube, com imagem e som, você pode também ouvir os encontros no podcast. Então, está lá disponível, é só digitar em qualquer tocador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Você pode pedir para a sua Alexa, dizer, Alexa, toque o podcast Insight Coletivo, ela vai encontrar o podcast. Então, em todas as plataformas, a gente tem o podcast disponível com todos os episódios, tá? Aí você vai poder desfrutar de um conteúdo que eu vou lhe dizer, você não vai encontrar em qualquer lugar, não. Muito conteúdo aí e muita coisa boa. E a gente tem também um financiamento coletivo, né, para tocar esse projeto para frente, para que esse projeto cresça cada vez mais. A gente tem conseguido nossas metas. Nossa meta era ter um canal no YouTube, já temos, um podcast já temos. O nosso próximo passo agora é lançar um site, onde a gente vai poder albergar nossos artigos, a gente vai poder escrever artigos e deixar albergados lá, ter os nossos vídeos disponíveis, ter um local onde a gente possa interagir. É o nosso próximo passo. Então, o financiamento coletivo, ele é uma ferramenta para tornar isso possível, uma ferramenta democrática, porque a pessoa contribui com um valor pequeno, né, mas é pequeno, mas é importante para a gente, e que no montante vai nos ajudar muito a crescer com esse projeto. Tá? Se você quiser contribuir, é só você ir no site, no catarse.me/insight_coletivo, e aí você vai conseguir contribuir com qualquer valor. A recompensa mínima, a contribuição inicial são R$10, a recompensa mínima é assistir os nossos encontros ao vivo, e aí interagir com a gente, trocar uma ideia, que eu acho que, na verdade, é o momento mais prazeroso para mim, esse momento que a gente está aqui conversando e trocando uma ideia. E depois, se você não puder estar presente, você vai poder assistir depois ou ouvir no podcast. A gente tem recompensas maiores, tem caneca customizada, camiseta, caderneta, enfim, dependendo do valor que a pessoa possa contribuir, ela vai receber lá uma recompensa como agradecimento dessa contribuição para o nosso projeto, tá bom? É esse o recado inicial. Agradecer ao Jales Clemente, psiquiatra, que está aqui disponibilizando do seu tempo e da sua sabedoria para nos ajudar aqui numa temática que eu acho uma temática extremamente relevante, né, que é da neuroestimulação. A gente tem uma história longa, ele vai com certeza trazer isso aqui para a gente, sobre neuroestimulação, explicar o que é a neuroestimulação, e é isso. Vamos lá, Jales, se apresente para esse povo, meu amigo. Bom, eu sou Jales, né? Adriano já me apresentou, sou psiquiatra, fiz a minha formação aqui na UFRN de medicina e fui para São Paulo estudar psiquiatria na Unifesp, e lá eu pude me especializar nesse tipo de tratamento, né? Que a gente chama de neuroestimulação, que hoje já está muito mais abrangente, né? A gente costuma classificar como neuroestimulação. Inicialmente era a eletroconvulsoterapia, que é o tema que eu vou abordar hoje, que é o meu tema de trabalho. Eu trabalho com isso, né? Mas também outros tratamentos, como a estimulação magnética transcraniana, a estimulação elétrica transcutânea cerebral, e também cirurgias, né? A cirurgia do nervo vago, os implantes, né? De cerebrais profundos, né? São procedimentos da neurocirurgia. E a mais nova modalidade, que seria a indução de convulsões com campo magnético, que seria a magnetoconvulsoterapia.
Mas eu vou começar aqui essa minha apresentação falando desse tema que é a eletroconvulsoterapia. Bem, então estou muito feliz em estar apresentando isso aqui para vocês, porque é um assunto que me é muito caro. Desde 2013 que eu tenho trabalhado com neuroestimulação, e especificamente com a eletroconvulsoterapia, que é um tema um pouco mais árduo, né, da gente tratar, devido às polêmicas que existem. Eu vou abordar isso durante essa apresentação. E, como sempre, eu vou começar pela história desses tratamentos, né? Então, lembrem que até o 1930, mais ou menos, né, a gente tinha como tratamento, sem psiquiatria, né, psicoterapia, principalmente através da psicanálise, os confinamentos de pessoas em hospitais de custódia, né, onde tinham os médicos alienistas, e de medicações, a gente tinha praticamente os sedativos, como os barbitúricos, por exemplo, e a indução de coma com a insulina. Mas já havia naquela época uma especulação, e foi apenas uma especulação mesmo, né, de que existia um antagonismo biológico entre a epilepsia e os transtornos mentais, né? Era como se os psiquiatras, eles achavam, eles observavam e pensavam que os epilépticos, eles eram isentos de terem transtornos mentais, né? E daí essa vontade, né, de se induzir crises convulsivas, né, nos pacientes. Bom, Hipócrates já tinha observado, né, que pacientes com crises convulsivas induzidas por malária poderia causar uma doença, ou poderia curar uma doença psiquiátrica. Isso também era observado por médicos em epidemias na Idade Média, como, por exemplo, da cólera, né, onde esses pacientes que tinham mais febre, eles ficavam melhores dos seus quadros psiquiátricos. Outro tratamento foi com a inoculação com a vacina contra a varíola, né, em 1786 também, observando talvez uma melhora, né, mas tudo isso de muito pouca evidência, né, assim, era apenas uma observação dos médicos, né. Aí, em mais ou menos 1917, existia a febre induzida por malária, para tratar a paralisia neurocifilítica, e finalmente, em 1927, né, o Manfred Haeckel, ele induziu coma e convulsões, né, com insulina para tratar a esquizofrenia. O Ladislau von Meduna, já em Budapeste, na Hungria, já avançando para 1934, ele aproveitou o que o Haeckel tinha induzido convulsões com insulina e usou a cânfora e o metrazol para tratar a esquizofrenia, as psicoses afetivas, né, induzindo convulsões. Essas convulsões induzidas por medicações eram um tratamento, assim, que poderia trazer algum benefício, né, para os pacientes, mas tinham muitos efeitos adversos, né, porque você injetava o medicamento e o paciente não tinha convulsão imediatamente, né, ele demorava, assim, uns 5 minutos a 10 minutos, e durante esse período o paciente se sentia muito mal, né, tinha crise de pânico, né, alterações da motricidade, tinham agitações, né, podia até ter dessas contraturas musculares, fraturas, né, de ossos ou rompimentos de músculos. E aí, o Serleto e Lúcio Bini, né, já em Roma, na Itália, em 1937, eles observavam que se matavam porcos, né, com choque mesmo, né, na cabeça dos porcos, nos matadouros. E eles começaram a ver que antes do porco morrer, ele tinha uma crise convulsiva, e daí eles tiveram a ideia de induzir crise convulsiva com eletricidade. Esse, à esquerda, aí é o Hugo Serletti, e à direita tem o Lúcio Bini com 2 assistentes, né, que eram o Mário Felício e o Fernando Acorneiro. E eles desenvolveram, essa é a primeira máquina de eletroconvulsoterapia, vocês vejam que ela é bem rudimentar, mas muito do que a gente vê nos filmes também sendo aplicadas nos pacientes. A eletroconvulsoterapia teve um boom, né, por tratar pessoas, tirar elas dos hospitais, né, por trazer essa cura, principalmente para as doenças afetivas, né, como a depressão melancólica,
como a depressão psicótica, mas ela entrou em crise exatamente porque, primeiro, era um tratamento que poderia causar muito sofrimento a quem estava recebendo, né? Poderia dar muita dor, fratura de ossos também, rompimentos musculares, se a dose aplicada do choque, né, na época, não fosse suficiente para induzir uma convulsão, o paciente ia sentir muita dor. E aí, claro que existe sempre um movimento, né, antimanicomial, né, dos grupos, né, que são contra os tratamentos empregados pela psiquiatria. Esse tratamento ficava, desde aquela época, estigmatizado, né? E daí, com o surgimento de remédios, como a clorpromazina, na década de 50, né, a eletroconvulsoterapia foi meio que sendo abandonada, dando oportunidade aos remédios que na época se traziam uma promessa de melhora para os pacientes. Era um período também onde filmes como Estranho no Ninho, né, várias novelas, né, vários filmes, outros filmes também apresentavam o eletrochoque sempre como um tratamento invasivo, violento, né, e que tinham razões para se pensar isso sobre a eletroconvulsoterapia, porque muitos abusos foram cometidos em campos de concentração nazista, por exemplo, né, onde médicos de hospitais psiquiátricos eles colocavam o paciente para fazer o tratamento, mas colocavam uma corrente contínua durante minutos, né? E isso o paciente não aguentava e morria, era uma punição mesmo. No entanto, a partir de 1980, né? Os remédios não cumpriram a promessa para a qual eles vieram, né? Se apresentaram na década de 50. Então, muitos dos medicamentos, a maioria, todos, né, não apresentaram a mesma eficácia que a eletroconvulsoterapia apresentava desde então. E, embora a eletroconvulsoterapia, do ponto de vista empírico, tivesse ótimos resultados, né, também carecia de evidências científicas, de estudos científicos. Mas, a partir de 1980, quando houve esse ressurgimento, muitos estudos foram feitos, e hoje nós temos uma gama enorme de trabalhos feitos com eletroconvulsoterapia, e muito interessante, que eu quero mostrar alguns para vocês aqui. Então, hoje a gente tem um tratamento com maior eficácia, uma técnica segura, principalmente pela ausência de fraturas, né? E um efeito clínico mais rápido, ou seja, o paciente melhora, né? Em semanas, o que às vezes a gente precisa de meses para obter o mesmo resultado com as medicações. Então, do que se trata a eletroconvulsoterapia? O princípio fundamental é a passagem de uma corrente elétrica, né, por meio da aplicação de eletrodos no crânio, essa convulsão, ela é controlada. Aqui nós temos algumas máquinas de eletroconvulsoterapia. Essa maior, da figura maior da esquerda, é uma máquina moderna, inclusive a máquina que eu uso no tratamento, que eu faço os pacientes aqui em Natal. E à direita temos equipamentos um mais antigo, né, onde tinha uma maletinha, muitos psiquiatras, até aqui em Natal mesmo, já me relataram que aplicavam as sessões de eletrochoque, né, na época, em casa mesmo. Então, eles chegavam com a maletinha na casa do paciente, induzia alguma sedação com algum medicamento, ou mesmo com anestésico, né, levavam anestesista já na época, e faziam os tratamentos em domicílio, né. Hoje isso não é mais permitido, claro, a gente pode fazer esse tratamento em ambiente hospitalar. E aqui nós temos uma foto mais próxima, né, do equipamento, mostrando aqui 4 parâmetros que nós ajustamos na máquina para aplicar a corrente elétrica. Hoje, o tamanho, né, do pulso é de 1 milissegundo, ou seja, a duração do pulso dura 1 milissegundo. São geralmente de 20 até 40 ou 50 Hz, né, de frequência dos pulsos elétricos. A duração também varia de 1 segundo até 8 segundos, e a corrente ela é de 800 miliamperes. A alteração em cada variável dessa vai dar uma carga final em joules, né,
que a gente, ou então em milicoulombs também, que a gente usa como se fosse a dose de tratamento. Essa dose de tratamento, ela é induzida à convulsão, a gente mantém essa dose durante as sessões de eletroconvulsoterapia. Nós posicionamos os eletrodos, né, ou bilateralmente, como nessa figura da esquerda, né, aqui tem também dois eletrodos para a coleta da eletroencefalografia, né, que é os traçados, né, da atividade elétrica cerebral, até para saber se o paciente está, né, tendo a convulsão e durante quanto tempo, ou unilateralmente, né, porque de maneira unilateral a gente induz a convulsão apenas em um hemisfério cerebral e aí a gente obtém menos efeitos colaterais. Para adiantar o assunto, eu vou apresentar aqui, vocês verem como não tem nada de terrorismo, uma sessão moderna de eletroconvulsoterapia. Nós colocamos aqui um garrote, né, no pé do paciente, porque é injetado um bloqueador de todos os músculos, né? A succinilcolina. Mas a gente tem que bloquear o pé direito, porque o pé direito é o único que não vai chegar a esse relaxamento muscular. E aí o anestesista aplica uma medicação que o paciente tem a sedação, e a hipnose também, a amnésia, né, de todo o procedimento. E a gente coloca os eletrodos. Nesse caso, foi o paciente que estava fazendo o tratamento com o eletrodo unilateral. Coloca um protetor bucal, porque a parte da boca se contrai, né, independente esse barulhinho é que está passando a corrente, esse barulhinho assim. Vocês veem que mais ou menos praticamente o pé direito não mexe mais, mas uma parte do corpo também vai ter uma crise convulsiva muscular, né, tônico-clônico. E é só isso, o tratamento. Daqui a pouco essa paciente vai acordar, vai recobrar a consciência e vai para casa, né? A paciente não precisa ficar internado no hospital para fazer o procedimento. Ele precisa ir apenas de jejum e ter uma pessoa que leve e traga, leve para o hospital e leve de volta para casa. Como é que esse tratamento funciona? Então, nossos neurônios, né, assim, que a unidade básica, né, do cérebro, na unidade celular são os neurônios, né, essa célula que tem geralmente o formato de um corpo, né, celular, e aqui os axônios, os dendritos, né, ela é polarizada, ou seja, nós temos mais cargas positivas fora da membrana do neurônio, né, o neurônio delimitado por uma membrana, do que dentro. Então, fica uma diferença de potencial de cargas no neurônio. Sempre, todo neurônio tem esse diferença de potencial. O que a eletricidade, né, faz diretamente nos neurônios, isso é o que induz a convulsão, é despolarizar essas membranas. Quando despolariza as membranas, o neurônio sempre libera neurotransmissores, ou seja, ele funciona. Embora ele pode estar parado, né, ele pode estar sem funcionar, mas com a indução através da corrente elétrica, ele vai funcionar, e os neurônios funcionando de maneira desorganizada, o resultado que a gente vê final é uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Então, se na depressão a gente tem a hipótese de que algumas áreas do cérebro não estão em funcionamento, né, que não há produção de neurotransmissores, essa indução de convulsão através da corrente elétrica vai corrigir esse defeito. Mas, de maneira bem específica, né, nós temos uns efeitos endógenos anticonvulsivantes, porque o cérebro, na hora que ele é induzido a ter convulsões, o neurônio, em compensação, ele produz mais substâncias, né, como o GABA e os neuropeptídeos, para controlar o funcionamento dos neurônios. Ele tenta compensar isso. E esse é um dos mecanismos possíveis de que as doenças vão melhorando pelo aumento, né, do controle de GABA, né, que é um controle inibitório entre os neurônios.
há também um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, da utilização de glicose e oxigênio e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Ou seja, o sangue ele chega com mais facilidade no cérebro. E até mesmo quando a gente inicia um tratamento com eletroconvulsoterapia, o paciente que não estava tendo melhora com remédio, ele passa a ter melhora com a medicação, provavelmente por aumentar a permeabilidade dessa barreira, que é uma barreira que circunda todos os vasos sanguíneos cerebrais e que impede que algumas substâncias do sangue atinjam os neurônios. Então, se aumenta a permeabilidade, os remédios podem ter uma melhor distribuição no cérebro. E é muito interessante que também, assim, tanto a convulsão é importante, né, para a recuperação, né, do funcionamento dos neurônios, como também a supressão do funcionamento do neurônio, a hiperpolarização compensatória dos neurônios, que vai diminuir o metabolismo, o fluxo sanguíneo, e principalmente nos lóbulos frontais. A gente consegue comprovar, por exemplo, o aumento das concentrações de GABA, né, com exames como a espectroscopia de prótons por ressonância magnética no córtex occipital, né, um exame que você dá um marcador, né, radioativo para as substâncias que compõem esse neurotransmissor e consegue ver um aumento da concentração dele, né, depois do procedimento. Os neurotransmissores glutamato e GABA, né, um é excitatório, como é o glutamato, o GABA é inibitório, então há uma diminuição da razão nas regiões hipocampais no córtex pré-frontal. Isso tudo é observado também através de espectroscopia. A gente também consegue vamos dizer assim, delimitar a uma diminuição dos receptores alfa-adrenérgicos, também em hipocampo e córtex frontal, né, além do maior aumento do potencial excitatório do campo pós-sináptico hipocampal, e o número de receptores alfa-2 e neurônios noradrenérgicos do lóculo cerúleus parece ficar reduzido depois da aplicação da eletroconvulsoterapia. Essas alterações, né, biológicas, né, do cérebro, elas mostram assim o possível mecanismo, uma possibilidade, né, do mecanismo de ação do tratamento nas doenças, né? Mas a gente não tem como exatamente dizer, a gente está apenas demonstrando o quanto o tratamento modifica, né, a biologia, né, o funcionamento do neurônio. Então, há uma alteração no mecanismo de ação ou de receptores de serotonina, por exemplo, e até da expressão de RNA mensageiro, né, do transportador de serotonina. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque são mais alterações biológicas. Bom, eu fiz questão de trazer para vocês hoje, de apresentar um pouco como é o tratamento, como é que é o procedimento, mas também falar muito sobre a questão do estigma, né? Vários filmes, o mais emblemático de todos é Um Estranho no Ninho, né? Onde Jack Nicholson faz o papel, acho que é de Randall, o nome dele, do personagem no filme, uma pessoa que não tem uma doença, ele é preso e para se livrar da prisão, ele aceita ir para um hospital psiquiátrico e lá ele mesmo não tendo nenhuma doença, ele é até como punição, né, no filme, pelas bagunças que ele fazia no hospital, são indicadas sessões de eletroconvulsoterapia para ele. Está aqui a cena, eu vou mostrar para vocês a cena, como é que o filme retrata o tratamento, né? Aí é um paciente saindo da sessão de eletroconvulsoterapia, e aí vai chegar a vez do Randall aí. Mr. McMurphy? Tem essa restrição daí das mãos dele, né, dos movimentos da mão. Take a cigarette break, boys. You'll be fine. He didn't. Sit up, please. Boy, there might be a little fluid.
Opa, fiz alguma besteira aqui. Fluid in them boots, you know what I mean, boys? Just a little leak. Light shine, boys, and send the specimen to Nurse Ratchet. All right, out with your gun. Huh? Out with your gun. Hey, this won't hurt, it'll be over in just a moment. What's that? Conduct it. Right. Just bite down. Huh? Now bite down on it. Good. You ready? Here we go. Vejam como é bem diferente, né? Aquela sensação que eu mostrei para vocês que usava anestesia, para essas... claro que aí ele está encenando, ele não recebeu exatamente uma corrente elétrica, não recebeu o estímulo, né? Mas, na realidade, é muito semelhante a isso, talvez até um pouco pior quando o paciente é submetido com falta de anestesia. E aí, como ele fica, né, depois do procedimento. Então, tudo isso é muito usado, né, de maneira depreciativa, né, com relação a esse tratamento. Várias novelas da Globo e de outros canais também de TV continuam passando essas cenas, né, dessa mesma maneira da eletroconvulsoterapia como um tratamento violento, de choque mesmo, né? Aqui outra novela, Regra do Jogo, outra, Cuidado com... A outra novela foi o outro Lado da Vida. Tem esse vídeo é muito longo, eu pensei que ia ter tempo, mas não tem para passar, que é da NetGeo, né, uma série que tinha sobre Tabu Brasil, tratamentos polêmicos de 2014, que mostra a história de uma senhora que faz o tratamento, né? Quem puder dar uma olhada, pode procurar no Google mesmo, né? Tabu Brasil, essa é a irmã dela, esse é o presidente do Conselho Federal de Psicologia, né? Se posicionando contra, né, o tratamento, tentando trazer argumentos e evidências de que o tratamento não deveria ser mais utilizado. Aqui é a paciente, né, dando depoimento dela, de como foi importante ter passado por esse tratamento, né? E o Walter Ferreira de Oliveira, depois que o Ministério da Saúde, né, houve uma nota técnica que incluiu novamente a eletroconvulsoterapia, né, a compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia e nos hospitais, né, pelo SUS, em 2019, ele faz esse artigo. Esse Walter Ferreira, ele é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é especialista em saúde mental e, mais principalmente, em saúde coletiva, né? Ele não é psiquiatra em si, ele atua mais como pesquisador e professor, e aí ele traz uma série de críticas, né? Eu acho que até de maneira um pouco assim atrasadas, né, assim, que não condizem mais com a realidade, né, dizendo que o tratamento da eletroconvulsoterapia está praticamente banido nos serviços públicos brasileiros, que a discussão sobre o seu uso estava praticamente esquecida, que era uma proposta terapêutica invasiva e violenta, né, que é um elemento de controle e punição nos hospitais e que é um instrumento de abuso de poder. Mas eu achei
que eu deveria trazer também essa opinião, já que a gente vai discutir sobre o tema, né? E uma das coisas que mais se critica a eletroconvulsoterapia é com relação à falta de evidências científicas, né? Do procedimento, né? Ou seja, tem pesquisas que são feitas, ele pergunta qual a qualidade da produção do conhecimento que embasa esses argumentos, o que realmente sabemos sobre a ação e eficácia terapêutica da ACT, qual o conceito de terapêutica embutido na discussão sobre suas aplicações. Eles falam assim, se a supressão do sintoma é um objetivo maior desse procedimento, nesse caso o sintoma define o ser, né? Então ele vai trazendo muitas críticas e ele até cita, né, que assim o Richard Abrams, né, ele é um dos maiores pesquisadores e um dos que mais publica, é professor, né, da Universidade de Chicago, mas ele é também proprietário da Somatis, né, que é uma empresa que produz uma das principais máquinas de eletroconvulsoterapia vendidas no mundo, e que no momento em que o NIH, né, o americano, monta uma comissão para aprovar a eletroconvulsoterapia no sistema de saúde e tudo, um dos principais membros dessa comissão foi o cara que é dono da indústria que faz as máquinas, né? Então, essa é uma crítica muito bem-vinda, realmente faz sentido a gente pensar que há vieses, né? E ele conclui que praticar o eletrochoque com financiamento público e financiar a volta de um modelo que privilegia os manicômios constitui um passo em uma direção equivocada e um retrocesso na verdadeira política nacional de saúde mental. Como é que é a situação da ECT no Brasil hoje em relação a leis, né? Então, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2002, onde diz que esse procedimento deve ser feito apenas em hospitais, que é um ato médico, que a gente deve obter um consentimento informado, né, do paciente, que ele um procedimento só pode ser feito com anestesia, né, e com as máquinas modernas, onde se controla a corrente, né, de pulsos breves e a gente ajusta essa corrente. Antigamente, o que era controlado era a voltagem, então a corrente oscilava muito, isso dava muito dano cerebral, né. Hoje, a corrente é que é fixa, né, o que oscila é a voltagem. E que as principais indicações, né, são a depressão maior, unipolar ou bipolar, a mania e a esquizofrenia. Essas outras indicações, como o esquizoafetivo, o delírio, né, o Parkinson, não são mais tão bem indicados para o procedimento. Aqui foi a nota técnica que incluiu o aparelho de ACT como um dos equipamentos que podem ser comprados pelo sistema público de saúde. Já na saúde suplementar, né, isso aqui é uma barreira ainda, eu acho que em virtude do estigma do procedimento, nós não conseguimos até hoje incluir o procedimento no rol dos procedimentos obrigatórios a serem custeados ou autorizados pelos planos de saúde. Então, os pacientes que têm plano de saúde, né, eles no plano de saúde não pagam o procedimento, mas eles entram na justiça e conseguem, né? O juiz determina que o plano pague, mas uma burocracia, uma coisa bem desgastante para os pacientes que precisam se submeter ao tratamento. Numa reunião lá, né, do Comitê de Regulação de Atenção à Saúde, porque eles sempre fazem consultas públicas, né, para revisar o rol de procedimentos, a Raquel, que era um dos comitês, explicou que houve uma discussão no COSAúde com a Sociedade de Psiquiatria, que há muito a ser feito em relação à saúde mental dentro da saúde suplementar, e que não é simplesmente implantar a eletroconvulsoterapia, e com isso ela baniu, com esse argumento ela baniu a eletroconvulsoterapia, já tinha sido tudo aprovado, estava tudo caminhando bem, essa reunião era só para confirmar que o procedimento ia ser incluído, e ela simplesmente bloqueou, né, a inclusão. Para que a gente indica a eletroconvulsoterapia, né? Bem, às vezes isso é uma escolha do paciente, né? Tem pacientes que eu já atendi que, por já terem feito a eletroconvulsoterapia no passado e saberem dos benefícios do procedimento, eles preferem se submeter a algumas sessões, né, novamente, né, do tratamento. Quando o paciente tem um risco de suicídio iminente, porque a eletroconvulsoterapia tem como efeito uma remissão da intenção de suicídio dos pacientes em
em cerca de 2, 3 sessões, né, do procedimento. Isso é 1,5 semanas, 2 semanas de tratamento, o paciente já entra em remissão. Com remédio, isso é muito tempo. Então, o paciente pode sair do hospital muito mais rápido, né? Em casos onde há uma desnutrição muito severa, que o paciente está em risco também, e tem uma depressão melancólica, catatônica, né? A própria catatonia é a indicação primária, né, de eletroconvulsoterapia, esses sintomas psicóticos graves, e quando outros tratamentos são mais arriscados. Uma situação que não está incluída aqui, mas tem que colocar, é a síndrome neuroléptica maligna, que é uma doença, um efeito colateral, né, do uso de antipsicóticos. Bom, eu vou parar por aqui por causa do tempo, né, mas a gente eu tenho artigos aqui para discutir, né, se essa apresentação fosse mais demorada, tivesse mais tempo disponível, para saber se a ECT funciona, apresentar artigos de quem se beneficia, né, quando iniciar o tratamento, né, como é o pós-tratamento desses pacientes, né? Enfim, nós temos aí uma gama de artigos científicos, a produção é imensa, né? Esse argumento de que a eletroconvulsoterapia não é bem pesquisada, eu acho que não é válido para a gente discutir sobre isso. Obrigado, Jales, por essa questão muito... discussão com vocês. Obrigado. A apresentação bem esclarecedora. Eu acho que existe assim, quando eu ouço esses argumentos que você trouxe, né, da questão do estigma, da dificuldade das pessoas conseguirem entender, né, e ouvir sobre eletroconvulsoterapia, eu compreendo, como você mesmo disse, que compreende e que entende porquê desses argumentos e porquê do estigma e da dificuldade de compreensão. Eu acho que tem um contexto histórico, né, que vai muito além, né, dos filmes e das novelas, tem um contexto histórico que traz, né, que carrega esse estigma ao longo do tempo, e eu acho que isso foi muito pesado, né, e foi muito pesado o que aconteceu em torno da eletroconvulsoterapia, que o problema em si não foi a eletroconvulsoterapia, mas o que aconteceu no entorno dela, porque as instituições psiquiátricas, infelizmente, por um tempo substancial, elas foram realmente instituições que provocaram danos às pessoas. Isso é fato, né? Aqui mesmo em Natal, né, quando eu era acadêmico de plantão em um hospital psiquiátrico aqui, eu escutava histórias dos técnicos de enfermagem falando como era uma punição mesmo para os pacientes, né? Assim, se comportasse mal, ia para o choque, né? Isso. É a fila do choque, né? A fila do que você ia tomar choque. Exatamente, a história da fila do choque, exatamente. Então, assim, mas é como eu falo, vai além disso, né? Tem a questão de maus tratos, a questão de superlotação de hospitais psiquiátricos, a questão da falta realmente de singularização do tratamento, de um cuidado mais individualizado, enfim, uma série de questões. Claro que a gente está falando de forma generalizada, né? A gente não pode dizer que todas as instituições eram assim, e a gente também não pode dizer que essas instituições eram descartáveis, né? Porque elas cumpriram um papel ao longo dos anos e elas tiveram uma importância ao longo dos anos. O que hoje se leva em consideração é que, obviamente, aquele modelo de tratamento ele não faz mais sentido, né? A gente tem hoje propostas muito mais interessantes de tratamento singularizado, de cuidado individualizado das pessoas, né? Enfim, não é esse o objetivo da aula, mas, né, para entender que vai muito além disso. Então, eu compreendo realmente que a eletroconvulsoterapia, dentro todo desse contexto, ela realmente teve uma estigmatização e uma dificuldade de compreensão, né? E, de fato, você tem razão, existe muita produção científica, muita literatura que demonstra a eficácia do tratamento. E o que é importante que as pessoas compreendam é que hoje os tratamentos, por exemplo, com antipsicóticos, com antidepressivos, né, por exemplo, citando, por exemplo, antidepressivos, né, quando você olha lá para aquele estudo, né, o STAR-D, aquele estudo grande, super conhecido na psiquiatria, que pesquisou prospectivamente os antidepressivos, eles demonstraram que pelo menos 30% das pessoas não melhoram. Né? Não melhoram com os antidepressivos, não melhoram com... Então, o que você vai fazer com uma pessoa que você usou um antidepressivo, usou o primeiro, usou o segundo, e essa pessoa não melhorou, ela não teve êxito, os sintomas não desapareceram,
e aí tem ideação suicida, tem, enfim, o que é que você vai fazer, né? E ao longo dos anos, o que é que eu tenho visto? Eu tenho aí 20 anos já na psiquiatria. E o que é que eu tenho visto ao longo desse tempo? A gente sabe que existe um procedimento como a eletroconvulsoterapia, que em casos muito graves, ela pode ser uma medida, os guidelines no mundo todo colocam a eletroconvulsoterapia como uma opção, se as outras coisas não funcionam. E, infelizmente, aqui, essa postura da estigmatização, na verdade, exclui essa possibilidade de tratamento das pessoas no geral. Porque ao longo desses 20 anos, o que eu foi que vi? Pessoas abastadas, com posses, podendo utilizar desse tratamento. Porque podiam pagar por ele. E a população em geral não, porque elas foram privadas de acesso ao tratamento, a esse tratamento especificamente, né? Então, eu acho que, de fato, é algo que a gente precisa discutir, a gente precisa trazer à tona, né, para discussão, para demonstrar. E é por isso que eu agradeço muito você ter vindo aqui para conversar, né, porque tem muitas pessoas que precisam escutar, né, essa forma, esse cuidado, esse procedimento, que é um procedimento como qualquer um outro, né, Jales? Eu acho que a medicina tem até procedimentos bem mais invasivos do que a eletroconvulsoterapia. Sim, tem. Tem muitos, né? Até agora essa moda do uso de anabolizantes, né, para fins estéticos, que agora o CFM resolveu publicar, que é proibir, né, tudo, mas são tratamentos que também trazem muitos maus muito maiores, assim, né, com relação ao corpo, do que a terapia é uma coisa simples, né? Teoricamente, assim, na prática é simples. Sim. As pessoas têm muito medo, assim, também dos efeitos colaterais, né? Então, assim, o fato de tomar uma anestesia, né, de que durante o procedimento, né, o coração acelera, dá uma diminuída nos batimentos, acelera muito, então o corpo exige um pouco do coração, então para quem tem risco de infarto, né, é um pouco pior, como qualquer outro procedimento cirúrgico, faz as pessoas terem um pouco de medo, assim, do procedimento, mas de uma maneira geral o índice de mortalidade é praticamente 0,01%, né, coisa quase insignificante. Eu particularmente nunca tive nenhum problema fazendo o tratamento por eletroconvulsoterapia, mas já nesse serviço que eu fiz a minha formação em São Paulo, a gente teve um caso de morte, realmente, mas também foi uma exceção, era uma muito idosa paciente, e a gente acha que, na verdade, foi uma falta de cuidado, porque a equipe de enfermagem saiu da sala e a paciente ficou sozinha, deve ter acontecido alguma coisa que... O outro efeito colateral que também as pessoas têm muito medo é que, durante o período do tratamento, há uma piora na memória, né? Assim, a memória anterógrada, essa memória de curto prazo. Então, são sintomas cognitivos, de uma maneira geral, sintomas cognitivos, há alguma piora disso. Por exemplo, não dá para tomar decisões importantes durante o período que você faz o tratamento, não dá para você confiar muito na sua memória, né? Nem na sua... Porque você esquece mesmo as coisas, né? Isso não acontece com todo mundo, mas é o calo da eletroconvulsoterapia, são os efeitos cognitivos, mas só que a gente já tem um monte também de pesquisa mostrando o quanto que esse efeito colateral ele some, né? Desaparece com o tempo. Depois, porque a pessoa faz uma sequência de tratamento, depois para de fazer. Na maioria das vezes não precisa de tratamento de manutenção, né? E aí melhora disso, né? Fica bem novamente. Olha que interessante, Jales. Magali escreveu aqui no chat, ó. Eu ignorava a evolução e a existência desse tratamento. Estou na faculdade de psicologia e o assunto sempre é tratado na luta antimanicomial, mas nunca foi levantado como um recurso de tratamento seguro hoje. Pois é, Magali. Essa é a nossa realidade mesmo, assim. Inclusive, para nós, psiquiatras, também é difícil indicar o procedimento, porque a gente não sabe como é que o paciente vai reagir. Eu recebi essa semana, há 3 semanas, um paciente que já tinha feito vários tratamentos, que não estava nada dando certo, a vida dele estava um fracasso, ele tinha um cargo
alto numa empresa multinacional e perdeu, hoje vive afastado pelo INSS, deixou de morar com a família, que é ter uma mulher e 2 filhas, para voltar a morar na casa da mãe, porque ninguém tinha confiança de deixar ele sozinho em casa, né? Então era uma depressão assim bem crônica, arrastada. E eu, assim, ofereci, né? Falei da possibilidade do tratamento com a eletroterapia, tudo isso que esse paciente nunca mais voltou, né? Eu até mandei mensagem para ele esses dias, pedi para minha secretária entrar em contato também, e eles nem deram notícias. Eu acho que eles se assustaram com o que eu falei. Provavelmente. Né, por terem essa... E olha que eles têm médico na família, né? E por essa proposta, né, assim, muito assustadora. Mas, assim, a gente também não pode trabalhar escondendo que existe isso, né? Talvez esperar um momento mais adequado para indicar o procedimento, né? Conversar antes, saber da possibilidade e tal. Mas é um problema, é um problema. Isso é fruto de, durante muito tempo, esse tratamento não está acessível, sabe, Jales? Durante muito tempo não esteve acessível. Hoje a gente tem o Hospital Universitário fazendo eletroconvulsoterapia aqui em Natal, né? Mas durante muito tempo isso não era uma realidade, a gente não tinha como fazer, a gente não tinha como, né, que a população em geral tivesse acesso. E aí, também os profissionais de saúde não tinham acesso. Você imagina quantas e quantas turmas de medicina passaram pelo Hospital Universitário sem entender, sem ver, sem saber o que é uma eletroconvulsoterapia feita de forma adequada, só tendo notícia. Então, isso não faz com que realmente as pessoas consigam compreender como é que o procedimento é feito e como ele é tratado, né? Então, isso acaba sendo um problema. Oi, Aline, pode falar. Durante toda a faculdade de psicologia, a crítica à eletroconvulsoterapia vai do começo ao fim. E eu sou psicóloga formada numa instituição privada aqui de Natal, que é referência na formação, mas a luta antimanicomial é constante. Mas pelo preconceito mesmo, pela desinformação, talvez, por toda essa crítica de achar que não serve, que é a violência, assim como se considera a violência obstétrica, muitas práticas que foram feitas por anos e que algumas realmente chocam, outras realmente eram alternativas que eram encontradas na época, e a cultura vai mudando, as coisas vão mudando também. Mas uma coisa que você falou, Jales, e que entre as indicações, vocês, inclusive os psiquiatras, sentem até um receio e a insegurança de propor, porque às vezes o paciente, a família e o contexto não vai considerar válido a eletroconvulsoterapia. Mas quando essa indicação é válida e quando essa família aceita e esse paciente por conta própria decide, como é a proposta? Isso depende de quê? Assim, quantas vezes a pessoa vai precisar, por ser uma estimulação, assim como as outras medicações vão agir para estimular aquele corpo a voltar a funcionar, como é que você decide que aquela pessoa vai precisar de mais ou menos sessões e quanto custa essas sessões, já que o serviço público, por exemplo, pode oferecer, mas o privado não, o plano de saúde não cobre? Como é mais ou menos assim esse custo? Bom, então é assim, se você tem se o psiquiatra, né, avalia que você está refratário a principal momento de indicar é quando há uma refratariedade aos remédios, né, o paciente que tem uma doença, já se usou os remédios que poderia melhorar, já fez os tratamentos psicológicos também, é muito importante, tem muitos pacientes que às vezes vêm para avaliação de fazer o procedimento de eletroconvulsoterapia que nunca se submeteram a um tratamento psicológico em combinação com a terapia medicamentosa, e isso me preocupa muito. Geralmente eu até peço assim mais cautela dos profissionais que indicam algum paciente dessa maneira, porque enfim, a gente sabe que não é somente a biologia que traz os sintomas, né? Então, quando existe essa refratariedade, né, existem esses 3 caminhos. Ou o paciente paga particular, vai lá no hospital, hoje em dia está no Hospital Severino Lopes, e cada sessão custa em torno de R$2.000, e são
necessárias mais ou menos umas 12 sessões, então esse custo é de uns R$ 24.000 no total, né, do tratamento. Pode até ser mais, se precisar de mais sessões, ou pode ser menos, se precisar de menos. Outra possibilidade é ele pedir ao plano de saúde que autorize o procedimento. Alguns, por exemplo, a Marinha, ela custeia o tratamento, né? Alguns planos, por exemplo, do Banco do Brasil, né, a CACI, eu acho que custeia o tratamento, da Caixa custeia, mas essas outras operadoras de saúde que não são de autogestão, né, como, por exemplo, Unimed, Humana, AMI e tal, eles geralmente negam, e aí o paciente, ele pode, como é um direito dele, ter acesso ao tratamento, ele pode questionar esse direito através de um processo jurídico, e em 100% dos casos que eu tenho hoje, eles conseguiram, o juiz deu uma liminar para os planos custear o tratamento e ainda recebem indenização por danos morais, alguma coisa nesse sentido. E outra possibilidade é dele fazer o tratamento aqui em Natal, por exemplo, no Onofrilox, né? Então, existe o médico do paciente manda uma solicitação, um e-mail lá para todo psiquiatra daqui de Natal geralmente sabe que pode mandar esse e-mail, né? Porque tem grupos de WhatsApp, isso é muito discutido. E o Onofrilox, eu acho que ele tem aceitado todos os casos, já que a procura pelo procedimento é muito baixa, então não tem fila de espera. E aí, geralmente, são necessários em torno de 6 a 12 sessões. A gente está falando para pacientes com depressão, por exemplo, né, ou catatonia. Pacientes que têm esquizofrenia refratária, aí a gente já precisa de mais sessões, às vezes vai até 20 sessões, né, de tratamento. E a gente faz em blocos, tá? Vamos fazer 6 sessões. Faz 6 sessões e reavalia o paciente. Se o paciente já estiver muito bem, né, assim, totalmente recuperado, não é necessário ele continuar fazendo até 12 sessões. O que a gente muitas vezes faz é um desmame. Então, assim, tá fazendo, são 2 vezes por semana, ou 2 ou 3 vezes por semana, né? Aí o paciente faz as 6 sessões, e aí, se ele tiver uma melhora, a gente pode manter uma sessão por semana durante mais um mês, depois diminuir para 15 dias, né? Para fazer uma espécie de desmame. E o parâmetro, se o tratamento funciona ou não, é a melhora clínica dele. É o quanto que ele melhorou do humor, quanto que ele melhorou da cognição, da energia, do sono, do apetite, né? Se ele não pensa mais em morte. Então, são esses os parâmetros para a gente avaliar. Existe também, assim, uma crítica com relação ao procedimento, como se ele não fosse efetivo em longo prazo. Mas nenhum tratamento de depressão, ele é efetivo a longo prazo, nesses casos de doenças refratárias, né? Então, se você tem uma depressão muito grave, que o remédio ele pode funcionar durante um tempo e o paciente tem recaídas, né? Ele tem recaídas ou recidivas da doença. Então, isso não é um problema da eletroconvulsoterapia, isso é um problema de todos os tratamentos de uma maneira geral. Nem remédio, nem eletroconvulsoterapia consegue manter o paciente em remissão da depressão eternamente. Claro que em vários casos até se cura, nunca mais tomou remédio e segue a vida, né? Mas outros não, né? Precisa de tratamento contínuo e mesmo assim tem que lidar com as recaídas recidivas. Então, tem essa possibilidade de fazer o tratamento particular por plano e no hospital universitário, no Onofrilox, e são de 6 a 12 sessões, e a gente pode prorrogar ou não, dependendo da melhora dos sintomas, né, ao longo do tratamento. Acho que foi isso que você perguntou. Tem mais alguma coisa que eu não respondi? Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Obrigada pelo esclarecimento. E você falou outra coisa que já me gerou outra dúvida. Pode dizer. Porque, assim, eu sou psicóloga, eu atendo pessoas, eu tenho uma mãe depressiva que já faz tratamento desde que eu me entendo por gente. O tratamento dela é clínico, a depressão dela vai e volta, e por questões de vida, assim como eu vejo em outros pacientes, não tem a mudança de pensamento, não tem a mudança de comportamento e fica destinando a pílulazinha lá à solução da vida. A gente sabe que isso é temporário. E quando você tem a sua rotina, a sua vida, suas decisões,
Seu dia a dia vai acontecendo ali, o momento depressivo vem, depois ele vai, você vai lidando com ele, e aí, numa situação extrema, um paciente que tenha todas essas condições, assim, considere um paciente, o paciente perfeito, o que vai na terapia, o que toma decisões e muda o comportamento dele, porque mudou de pensamento e aceitou o tratamento. Quando ele está em processo depressivo, ele toma medicação, ele volta para o psiquiatra, faz um acompanhamento direitinho, e esse paciente, ao longo da vida, se você já pegou algum caso assim, ele opta pelo tratamento com eletroconvulsoterapia. E aí, considere que esse paciente, eu estou colocando uma hipótese assim, considere que esse paciente vai ter essa possibilidade de se tratar com todos os recursos, certo? E ele toma, e ele aceita isso. Como é que esse paciente... Deixa eu ver se reformulo aqui, que minha filha me atrapalhou, eu perdi minha pergunta. Eu queria saber, assim, como é qual é o limite de eletroconvulsoterapia reunido com os outros tratamentos na vida de um paciente? Chega um momento que você fala para esse paciente, não vale mais, a gente não vai mais fazer, você já recebeu estimulações demais, para essa área não vale mais a pena, você vai ter que ficar no tratamento paliativo, que é terapia, medicação quando necessário. Isso já aconteceu? Já. É bem interessante essa sua pergunta, porque, assim, a gente vai até 12 sessões do tratamento, né? Se depois de 12 sessões o paciente não tiver melhora substancial, assim, que a gente considere que foi importante, que melhorou alguma coisa na vida dela e tal, né, voltou alguma funcionalidade, a gente realmente não continua o procedimento, né? Até menos sessões, de repente. Às vezes o paciente mesmo começa a criar problema. Imagina, se ele vai para a sessão de eletroterapia, é como se fosse uma sessão de terapia. Ele também tem as transferências e contra-transferências dele, né, com relação ao procedimento e tudo. E se não há melhora, a gente não faz mais o tratamento. E o que é que as pesquisas mais têm observado é que são pacientes, geralmente, que têm traços de personalidade muito rígidos, né? Principalmente nos pacientes que se parecem mais com a personalidade borderline, né? Então, que aí a gente fica naquela dúvida se é depressão, doença-depressão, né? Ou se é um paciente que tem transtorno de personalidade e o humor dela é diferente do humor de uma pessoa que tenha depressão unipolar ou bipolar, né? Se o mecanismo da depressão é muito diferente. Porque, como assim, pacientes que têm um episódio agudo de depressão, o índice de eficácia é de 90% do tratamento, chega até 90%. Então, ou seja, quase todo mundo melhora com esse procedimento. Quando não melhora, que eles vão olhar o que está acontecendo, geralmente são esses pacientes que têm traços de personalidade borderline, ou então de outro tipo de personalidade, né? E aí a gente acha assim, então isso não era uma questão de humor mesmo, enfim, né? Não sei. Mas o paciente ele pode fazer ciclos de eletroterapia. Por exemplo, eu estou com um paciente que está fazendo o procedimento, já é a terceira vez que ele volta. Então, ele faz um ciclo, melhora, a gente atinge a melhora total lá e tal, a gente dá alta dele, porque também manter o tratamento permanente, assim, mesmo que seja uma vez por mês, isso não tem evidência de que a depressão vai manter em remissão, né? Então, ele, quando volta a crise, ele volta para o tratamento. Então, é como se fosse um tratamento agudo, né? Mas essas situações, como eu falei, podem acontecer e é muito ruim, porque geralmente as pessoas veem a eletroconvulsoterapia como o último recurso. E aí, se a eletroconvulsoterapia não deu jeito, é porque minha vida não tem jeito mesmo. Então, eu sempre aviso antes, olha, tem pessoas que, infelizmente, né, não, por alguns motivos, podem não responder ao tratamento e tudo, né? Mas fica uma situação muito constrangedora. Para mim, né,
que mais ou menos estou ali como se fosse o salvador da pátria, né? Assim, e para a própria família, assim, que ficou tudo muito perguntando, assim, teve uma família que uma vez até achou que o problema era na minha técnica e foi para outra cidade, sendo que a técnica da eletroconvulsoterapia é tão simples, assim, que não tem o que fazer, você já ajusta uma carga na máquina e aperta um botão. Não depende, assim, de habilidades de quem está manejando o tratamento. Mas é isso. Aqui, acho que a Magali fez um comentário também. Isso, eu vou ler aqui. Ela escreveu assim: é essencial um cuidado para não banalizar um uso que deve ser criterioso, mas estou positivamente surpresa e aberta a estudar essa técnica. Conheço pessoas com uma longa luta de tratamento medicamentoso sem sucesso, e existe uma técnica que pode ajudar e não tem sido discutida como deveria. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, Jales. Magali, as duas frases que eu mais escuto, assim, quando eu falo de eletroconvulsoterapia para alguém, assim, é assim, principalmente até entre os médicos mesmo, assim, esse tratamento ainda existe, né? E a outra frase é: por que não me falaram desse tratamento antes? Então, são contraditórias, né? Mas é assim. É isso mesmo. Pois é, agora eu acho, sabe, Jales, que uma coisa que a Aline falou e que eu acho que é importante que a gente entenda que qualquer tratamento, ele não funciona isoladamente, né? Assim, a eletroconvulsoterapia, ela não vai ser melhor do que o remédio se você usar isso isoladamente, como a pílula mágica, como um tratamento solucionador de tudo. A gente sabe que as condições, os transtornos mentais são transtornos complexos, multifatoriais, eles precisam de um cuidado integrado, né? Então, não tem como, assim, um paciente que só toma remédio, e aí, como você falou, né? A pessoa que só toma remédio, nunca fez uma psicoterapia, né? Nunca teve nenhum tipo de organização de vida que proporcione, né, uma melhora clínica, vai ser difícil esse paciente melhorar com a eletroconvulsoterapia, né? Vai ser difícil você indicar e dizer que isso vai ser solucionador. Nem eletroconvulsoterapia, nem remédio, não existe um tratamento único, né? Assim, que seja uma formulazinha que resolva tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse critério. Até numa das cartas, num dos trabalhos que você estava mostrando aí, uma das críticas era dizer de calar o sintoma, né? Como se a eletroconvulsoterapia fosse utilizada específica para calar o sintoma. Eu acho que qualquer tratamento que seja usado isoladamente para calar o sintoma, ele é contraindicado. Não é essa a questão, né? Eu acho que não é essa a questão. A gente precisa ter um olhar, e é o que eu defendo, de um tratamento integral. E um tratamento integral, ele inclui todas as possibilidades. Então, se ele inclui todas as possibilidades, ele deve incluir, sim, a possibilidade da eletroconvulsoterapia, né, ou da estimulação magnética, ou, sabe, enfim, de possibilidades, né, que são outras possibilidades das já utilizadas, né. Agora, realmente, isolado, nunca. E nem remédio se faz assim, né. O paciente que eu tenho mais medo, assim, porque às vezes a responsabilidade fica comigo do tratamento, porque assim, ele tem um médico de referência dele, que ele faz o tratamento, o médico encaminha para sessões de eletroconvulsoterapia, e minha função é mais ou menos como fazer o tratamento só, né? Mas o paciente acaba criando algum vínculo, né, comigo, e eu fico com medo, assim, porque o paciente que não faz, né, psicoterapia, é um paciente muito mais difícil de você manejar, muito mais. Com certeza, com certeza. Gente, já são 21h19, queria agradecer muito, viu, Jales, sua presença, né, dizer que foi muito boa a aula, uma pena, hoje acho que as pessoas estavam mais ocupadas, não puderam estar aqui ao vivo, mas eu tenho certeza que todo mundo vai assistir, né, gravado lá no YouTube, ou vai escutar no podcast, e vai com certeza desfrutar dessas informações. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo gravado, quiser perguntar alguma coisa, só mandar uma mensagem,
né? Pode mandar uma mensagem para a gente, ou no YouTube, ou no próprio podcast, ou no Instagram, e a gente leva para o Jales essa dúvida, tá? Para dirimir aí as dúvidas que a gente possa ter em relação a isso. É um conhecimento importante, eu acho que é um conhecimento que precisa ser compartilhado e democratizado, a gente precisa levar isso. Veja aí o relato que a Aline trouxe, né? Magali também, né? De não ter acesso a essas informações, porque são informações muito específicas realmente da área da psiquiatria, é como se estivesse dentro de um nicho, né? E as outras categorias não tivessem tendo acesso a isso. Então, eu acho que esse é o espaço que a gente está criando aqui, é um espaço de democratização do conhecimento que a gente possa aprender. Eu aprendo muito aqui, aprendo com Jales, aprendo com todo mundo que vem aqui, porque eu acho que é esse o objetivo da gente aqui, é aprender, aprender e aprender. Alguma palavra final, Jales? Eu queria passar um vídeo de 4 minutos, você acha que dá tempo ou muito? Dá, pode passar. A gente encerra com o vídeo. Pronto. É um tratamento mais eficaz do que a eletroconvulsoterapia, mas eu mostro muito para os pacientes. Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Eu sugiro a você que estiver no podcast nesse momento que depois assista o vídeo no YouTube ou no Spotify. Vale a pena. Esse material é muito belo. O ideal, além de ser o maior peso que o homem pode carregar, é a desgraça do idealista. Assim, no condicionado. These words were written by the old poet Raimundo. He used to live in a place he called the island. When I saw Raimundo for the first time, he gave me one of his poems. From that moment, he started to be a part of my life. Writing is his passion. He writes every day. Higiene material. Higiene mental. Aqui não sei qual é a mais difícil de praticar. Assim no condicionado. Raimundo always wanted to publish a book of his poems. And as a person who lived in the street, it became an impossible dream. I felt I need to do something. I told him that I will create a page for him to publish his poems and to make him recognize himself as a man and as an artist. People start to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you, I want to know you, I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother. Após 57 anos, pude te encontrar. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo, com cabelo, sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma, sabendo que essa pessoa é seu irmão. Sugeria que viesse morar comigo. Meus irmãos estão todos vivos, vivem. E isso ele era o que faltava para completar aquele vazio que estava. Yeah, there's no words. Ele não é um convidado, ele é parte da família. Dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante desse. And now, finally, we're gonna publish his book. His dreams is coming true after so long.
desgraçado do homem que se abandona. Estas 6 palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.